Atualmente, representamos uma função por meio de tabelas, fórmulas, gráficos ou verbalmente, mas nunca pensamos quantos grandes homens precisaram contribuir para que esse conhecimento fosse construído. Pelo menos, não até agora. A história do conceito de função possui muitas reviravoltas, o que justifica as inúmeras mudanças entre as notações empregadas antigamente e as utilizadas hoje. O que se mantém igual são os fundamentos do conceito, a contagem, a representação gráfica e a relação funcional, mas isso até o século XIV. Foi com o matemático francês François Viète, a partir do século XVI, que a álgebra sofreu avanços em sua notação, ganhou normas. Antes do modelo proposto por Viète, era comum se utilizar em letras ou símbolos diferentes para representar uma potência. Um exemplo do resultado da contribuição de Viète na padronização das notações foi a transformação de a quadratum e a cubum em x, x ao quadrado e x ao cubo. No século seguinte, o XVII, inicia-se a Revolução Científica. Ela criou a concepção científica moderna que permitiu a construção de um método de investigação. A Revolução afetou a maneira como as pessoas, e principalmente os cientistas, viam o mundo, criando o chamado método científico. Um dos principais responsáveis por seu início foi o filósofo italiano Galileu Galilei. Ele também contribuiu para o estudo de modelos para representar os fenômenos da natureza. Trabalhava com variáveis que dependiam de outras. Ele foi o responsável por inserir variáveis de quantidades que poderiam ser mensuradas, e tais valores eram representados graficamente. Galileu fez a demonstração de que o peso de um objeto não influencia sua velocidade em queda livre, e anunciou que o espaço percorrido por um objeto em queda livre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo levado para percorrer esse espaço. Também estabeleceu a relação funcional entre essas grandezas. Viu que a sequência de dados obtidos para as medidas do espaço criava uma progressão aritmética de segunda ordem, e foi o estudo do movimento que de certa forma gerou o conceito de função, mesmo não havendo formalização por parte de Galileu. Nessa época, o filósofo e matemático francês René Descartes, na obra Discurso do Método, baseou-se na razão para dar fundamento à certeza científica, criando o método científico. Descartes também foi um dos criadores da chamada geometria analítica. A ideia era definir a posição de um ponto por meio de uma sequência de números. Ela foi sugerida em problemas de navegação, que levaram a adaptar o sistema às coordenadas geométricas. Mas as coordenadas existiam para resolver problemas geométricos da antiguidade, através da álgebra da época. Para Descartes, uma equação de duas variáveis poderia ser representada geometricamente por uma curva. Isso indicava uma dependência entre valores variáveis. Outra contribuição dele foi considerar uma função como qualquer potência de x. Assim, uma função poderia ser representada como y igual a x ao quadrado, y igual a x ao cubo e assim por diante. Em um dos apêndices da sua obra mais famosa, o Discurso do Método, encontra-se o método designado por ele para fazer a representação por meio de coordenadas. No entanto, não era um desenvolvimento sistemático do método, pois obrigava os leitores da obra a construir o método por si mesmos. O texto do trabalho era extremamente difícil para a leitura e limitava a divulgação do conteúdo. O auxílio então veio do diplomata francês, matemático por hobby, Pierre Fermat. Ele trabalhou também na criação das bases da geometria analítica e propôs refazer a obra Lugares Planos do matemático grego Apolônio. A descrição da geometria analítica de Fermat era, ainda bem, muito mais sistemática e didática que a de Descartes. Essas ideias de Fermat e Descartes juntas permitiram a criação do plano cartesiano. Ele consiste em dois eixos perpendiculares, duas retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Neste plano, temos o eixo horizontal, a abscissa, e o eixo vertical, a ordenada. A abscissa corresponde ao eixo x, já as ordenadas ao eixo y. Os dois eixos, ao se cortarem, formam 4 regiões conhecidas como quadrantes, e o ponto de interseção dos eixos é conhecido como origem. Enumerando-os de forma anti-horária, temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e para indicar coordenadas no plano, utiliza-se o par ordenado x, y. Sendo assim, percebe-se que vários fatores permitiram o progresso do ainda primitivo conceito de função. Dentre eles, viu-se que a revolução científica foi realmente o principal, pois introduziu grandes cientistas como Galileu e Newton, essenciais na história do conceito da função.